Dando continuidade ao nosso assunto, inquérito policial. Então, nós vamos agora para o segundo módulo de inquérito policial, dentro da matéria de processo penal. Qual o valor probatório do inquérito policial? O inquérito policial é uma peça meramente informativa. É uma peça meramente informativa. Ela não tem valor de prova. Porque uma das características da prova é a ampla defesa e o contraditório. E aqui no inquérito policial, não temos ampla defesa e contraditório. Por isso, o seu valor probatório é relativo. Mas isso toda a prova é. Não existe prova absoluta. Não existe hierarquia entre as provas. Não existe uma prova mais importante que a outra. Então, o inquérito policial ele tem um valor probatório relativo. Porque tudo que é realizado no inquérito tem que ser coligido em juízo, tem que ser renovado em juízo. Então, se uma testemunha foi ouvida no inquérito, vai ter que ser ouvida de novo na presença do juiz. Então, a prova nele produzida, por estar fora do alcance do contraditório e da ampla defesa, terá que ser renovada em juízo. Coligida é renovada em juízo. Coloca aqui na tela aqui, para o pessoal visualizar em casa. Então, como é uma peça meramente informativa, porque o juiz, o promotor, ele não está vinculado ao inquérito policial, ele não está preso ao inquérito policial, o valor probatório ele é relativo. O valor probatório é relativo. Ainda aqui, sobre o valor probatório, os vícios do inquérito não contaminam a futura ação penal, pois eles não causam nulidade, mas mera irregularidade, pois não são atos judiciais, são atos administrativos. Os atos judiciais podem ser nulos. Agora, os atos administrativos, eles vão ter irregularidades. Então, se tiver um vício no inquérito, isso não significa que vai contaminar toda a futura ação penal, com algumas exceções, aqueles que não podem ser renovados em juízo. Por exemplo, os laudos e perícias, que não podem ser renovados em juízo. Nesse caso, eles podem causar uma nulidade no processo. Mas no inquérito, um vício no inquérito não contamina todo o processo. E o artigo 155, ele diz assim expressamente, isso antes era um entendimento, era uma decisão judicial, era jurisprudência. Agora está expresso no artigo 155, depois da reforma do Código de Processo Penal, que diz assim, no artigo 155, é vedada a condenação apoiada exclusivamente nas provas do inquérito, mas não impede que seja usado como elemento secundário de motivação. Então, o que está dizendo esse artigo 155? É que o juiz ele não pode condenar exclusivamente com as provas do inquérito policial. Ponto. Agora, o juiz pode decidir utilizando, entre outras, as provas do inquérito? Sim. Entre outras, sim. O que não pode é exclusivamente com as provas do inquérito policial. Aí, ele não pode. Falamos do valor probatório do inquérito policial. Vamos passar a falar dos atos investigatórios. Os atos investigatórios. As atribuições da autoridade policial são de natureza discricionária. Olha só, as atribuições são discricionárias. Nós vimos o princípio, a característica da discricionariedade no módulo passado. Quando introduzimos as características do inquérito policial. Discricionário por quê? Porque o delegado ele pode escolher livremente, dentro dos limites da lei, a forma de conduzir o inquérito policial. Porém, os artigos 6, 7 e 13, eles estabelecem um roteiro a ser seguido pelo delegado,
que ele vai seguir esse roteiro dentro de uma conveniência da investigação. Conveniência e oportunidade da investigação. E esse artigo 6º, 7º e 13, ele fala o quê? Quais são as atribuições da autoridade policial? Dirigir-se ao local do crime, preservando-o até a chegada dos peritos criminais. Então, o delegado tem que se deslocar ao local do crime e preservar o local. Cabe a quem a preservação de local do crime? Cabe à autoridade policial, o delegado de polícia. Então, o delegado, ele pode desfazer o local e mandar depois fazer a perícia? Não. A não ser que o local tenha sido mexido, o local seja inidôneo, né? Aí sim ele vai poder se desfazer do local do crime. O delegado, ele pode apreender objetos interessantes à prova do fato, após liberado pelos peritos criminais. Então, o delegado pode apreender os objetos relacionados com o crime? Pode. Um exemplo, uma arma utilizada para matar alguém, um carro num atropelamento, pode ser apreendido? Pode. Pode colher provas para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias? Claro, pode colher provas para o esclarecimento de fato e suas circunstâncias. Só voltando aqui no apreender objetos, é interessante o seguinte: o delegado pode apreender esses objetos independente de ordem judicial. Se a pessoa foi presa com uma arma ilegal, o delegado faz o termo de apreensão da arma, independente de ordem judicial. Ele só não pode apreender sem ordem judicial se está fora do flagrante e está no interior de uma casa. Aí precisa um mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz. Caso contrário, o próprio delegado pode fazer a apreensão de objetos. Cabe ao delegado também ouvir os envolvidos, o ofendido, a vítima e o indiciado. O delegado pode proceder a reconhecimento de pessoas ou coisas e realizar acariações. Abre aqui para mim um minutinho. Essa questão aqui, como é que foi perguntada em prova recentemente? Então, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Dizia assim: devido ao princípio da dignidade humana, é vedado no ordenamento jurídico a acariação entre o investigado e a vítima. Falso. É permitido no Brasil a acariação? É. Aonde está escrito isso? No artigo 6º. O artigo 6º do Código de Processo Penal diz expressamente. Vamos continuar vendo aqui. Determinar a realização de exame de corpo de delito e outras perícias. Precisa de ordem do juiz para determinar a realização de exame de corpo de delito e outras perícias? Não. Durante o processo, quem determina a realização de perícia é o juiz. Durante o inquérito, é o delegado. O próximo item é para nós analisarmos esse item. A lei diz que durante o inquérito, o delegado deverá ordenar a identificação do indiciado por processo datiloscópico. Aqui é a identificação criminal, como no popular se fala, tocar piano, sujar o dedo, né, deixar as digitais. Esse inciso, ele está revogado, né? Ele está revogado pela Lei 12.037 de 2009, que prevê quais são os casos que a pessoa será identificada criminalmente. E hoje a pessoa só será identificada criminalmente se ela não tiver identificação ou se houver dúvidas a respeito da identificação da pessoa. Caso contrário, não será realizada a identificação criminal. Cabe ao delegado também averiguar a vida pregressa do indiciado. Cabe ao delegado proceder à reprodução simulada dos fatos
desde que não contraria a moralidade e a ordem pública. Até aqui estava lá no artigo 6º. Agora esse último aqui está lá no artigo 7º. O que é reprodução simulada dos fatos? É aquilo que nós chamamos de reconstituição. A reconstituição não será realizada quando? Quando ofender a moralidade. Vamos refazer o estupro aqui. Criminoso, penetra de novo para a gente ver. Não, ofende a moralidade. Ou a ordem pública. Se vai causar um transtorno, uma quebradeira na cidade, uma revolução, para que vai fazer a reconstituição naquele local? Então, para preservar a ordem pública, pode-se evitar. Questãozinha de prova. Para fazer a reconstituição, precisa de autorização judicial? Não. É o delegado. E a outra questão. A pessoa pode ser obrigada a participar da reconstituição? O investigado? Ele é obrigado? Não. É compulsório? Não. Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, ele não é obrigado a participar da reconstituição. Ele não está obrigado a participar da reconstituição. Também, no artigo 13, fala que são atribuições da autoridade policial o quê? Fornecer ao juiz, coloca na tela aí, pessoal, lê. Fornecer ao juiz as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Então, se o juiz pedir qualquer informação necessária para a instrução e julgamento dos processos, o delegado tem a obrigação de fornecer. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Também é obrigado. Cumprir mandado de prisão expedido pelo juiz. Quem cumpre mandado de prisão é a polícia judiciária, é a polícia civil. Por isso que muitas unidades da federação existem as delegacias de captura, que é para cumprir os mandados de prisão. E também a atribuição da autoridade policial representar acerca da prisão preventiva e outras medidas cautelares. Cabe também à autoridade policial. Então, os atos que aqui nós vimos, eles não dependem de autorização judicial. E na reconstituição não é obrigado o indiciado comparecer. Falamos dos atos de investigação. Agora vamos ver como é que inicia o inquérito policial. Como é que inicia o inquérito policial? Depende do tipo de ação penal. Se a ação penal ela for pública incondicionada, aquela ação penal que não depende de nenhuma condição, que o Estado ele tem que dar andamento independente da vontade da vítima, pode começar de ofício. O delegado toma conhecimento que está ocorrendo um crime numa região e ele vai lá e instaura inquérito, por exemplo, por tráfico de entorpecentes. Ninguém pediu nada ao delegado, mas ele sabe que está ocorrendo tráfico numa região. Ele pode instaurar inquérito policial de ofício. Pode ser por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Olha só, o MP ele pode requisitar. Ele não vai presidir o inquérito policial. O delegado, ele é obrigado a instaurar. Olha só o que está escrito aqui. Vamos tentar analisar isso daqui. O inquérito ele pode ser instaurado por requisição? Sim. De quem? Do juiz ou do promotor. Se o juiz ou o promotor requisitar, quem requisita manda. Quem requer, pede. Quem requer, pede. Quem requisita, manda. Então, se o juiz ou o promotor requisitar a instauração de inquérito, o delegado, ele é obrigado a instaurar.
Mesmo que ele ache que é indevido, mesmo que ele ache que não há crime, ele é obrigado a instaurar. Mas ele não é obrigado a indiciar, porque o indiciamento é um ato de convicção da autoridade policial. Vai da convicção da autoridade policial. Então pode iniciar por requisição, pode começar de ofício, mas também pode começar a requerimento da vítima ou de seu representante legal. Aqui é um pedido. Aqui não tem caráter de ordem. Por isso pode ser indeferido. Então, se a pessoa requer a instauração de um inquérito, o delegado pode negar? Pode. Cabe recurso para quem? Está lá no artigo 5º. Cabe recurso ao chefe de polícia. E se esse recusar, não cabe mais recurso administrativo. Vamos lá. Eu fui vítima de um crime de ação penal pública. Eu fui vítima de um crime de ação penal pública incondicionada. Aí eu vou lá, represento para o delegado. Delegado, eu quero que apure esse crime que eu fui vítima. O delegado, indefiro. Eu entro com recurso para quem? Para o chefe de polícia. Chefe de polícia, não querem instaurar um inquérito na delegacia. Não, o delegado está certo, isso aí não é crime, não vou instaurar, indefiro. Ah, é? Eu vou lá no promotor. Promotor, não é que eu entrei com requerimento, não foi aceito, com representação e não foi aceito. Eu fui ao chefe de polícia e não foi aceito. Me dá aqui. O MP requisita a instauração de inquérito. Aí o delegado está obrigado a instaurar inquérito. Ou através do delatio crimes. O que vem a ser o delatio crimes? Delatar o crime. Um terceiro que não tem nada a ver com o crime, que ele não é vítima, ele vai lá e comunica o crime à polícia. É através do delatio crimes. Então, como é que começa o inquérito? Delatio crimes, requisição do Ministério Público ou do juiz, requerimento da vítima ou o delegado instaura de ofício. Agora, também pode começar através de um auto de prisão em flagrante, o conhecido APF. O APF ele pode se tornar no inquérito policial, porque às vezes prendeu alguém em flagrante delito, mas precisa continuar investigando, porque tem outros elementos a serem colhidos. Então, assim que inicia o inquérito policial, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas se for condicionada a representação, aí só tem uma diferença, não pode começar de ofício. Não pode ser com delatio crimes, tem que ser por vontade da vítima. Então, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode ser instaurado com representação da vítima. Sem representação, não vai poder ser instaurado. Falamos como é que inicia o inquérito. Mas o inquérito ele tem um prazo. Ele não tem a vida toda. O inquérito ele tem um prazo. Coloca aí na tela para o pessoal acompanhar. Na Justiça Estadual, o prazo de instauração do inquérito policial é de 10 dias para o investigado preso e 30 dias para o investigado solto. Na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias para o investigado preso e 30 dias para o investigado solto. E agora vamos aos outros dois casos que é interessante para a prova, que é no caso da lei de drogas, que o prazo é de 30 dias para o investigado preso e 90 dias para o investigado solto. Está lá no artigo 51 da lei de drogas. E nos crimes militares é 20 dias, sendo que pode ser prorrogado, ou se estiver solto, 40 dias. 40 dias. Vamos dar uma analisada nisso daqui. Olha para mim aqui.
se cair na prova da seguinte forma: o prazo para o término do inquérito policial será de 10 dias, estando investigado preso. Certo ou errado? Ah, professor, mas o senhor não falou se é Justiça Federal, se é Justiça Estadual? Não, não falei. Eu falei, o prazo para o término do inquérito policial, estando indiciado preso, será de 10 dias? Certa questão. Professor, mas se for federal não é 15? Só que essa daqui é a regra. Essa daqui é a regra. Está lá no artigo 10, né? Está lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, essa é a regra. Isso é exceção. Está na Lei de Organização da Justiça Federal. Isso está na Lei 11.343, a Lei de entorpecentes. E essa do crime militar está lá no Código Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. Então, esta é a regra. Então, esse primeiro asterisco aqui, o que ele significa? Ele significa que essa é a regra. Esses dois asterísticos aqui, que serve aqui também, significa que é improrrogável. Esse prazo, ele é improrrogável. Dá um zoom aqui para a gente. Ele é improrrogável. Esse de 15 dias, que tem 3 asteriscos, ele significa que esse 15 dias ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Ele pode ser uma única vez prorrogado por igual período. Esse aqui, que nós temos aqui, 4, ele pode ser prorrogado pelo prazo determinado pelo juiz. Quando o investigado está solto, tanto na estadual como na federal, o prazo pode ser prorrogado sucessivamente a critério do juiz. É por isso que às vezes tem inquérito que está 1 ano. É porque ele está sendo prorrogado. Na lei de drogas, esse prazo de 30 dias e 90 dias, eles podem ser duplicados. E na justiça militar, então aquele pode ser duplicado. E na justiça militar ele pode ser prorrogado por mais 20 dias se estiver solto. Pode ser prorrogado por mais 20 dias se ele estiver solto. Então esse é o prazo para o término do inquérito policial. Então o delegado ele não pode ficar a vida toda com os autos do inquérito policial. Ele não pode ficar a vida toda com os autos do inquérito policial. Então, esse prazo do inquérito, como regra, está lá no artigo 10 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Agora nós vamos ver como é que encerra um inquérito policial. Como é que é o encerramento? Nós já vimos como ele começa. Ele começa de ofício. Ele começa a requisição do Ministério Público ou do juiz, através do delatio crimes, que é um terceiro, de um APF, ou então através de representação da vítima, requerimento da vítima. Agora, vimos o prazo, agora recentemente, vimos o prazo. Agora vamos ver como é que ele acaba. Olha o que está escrito aqui. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito se encerra com o relatório do delegado, que é encaminhado ao juiz, que o remete para o MP, para a formação do opinitio delictio. O que vem a ser o opinitio delictio? É o convencimento realizado pelo órgão de acusação. O órgão de acusação é o Ministério Público, no sentido de formar sua convicção quanto à existência ou não do delito, diante dos elementos de informação que lhes são fornecidos. Então, lê de novo aí o que está escrito para a gente poder explicar. Ok? Vamos lá então. Olha só, abre para mim aqui. O inquérito
policial. Nos crimes de ação penal pública, na privada a gente vai ver que é diferente, mas nos crimes de ação penal pública, como é que acaba o inquérito? Com um relatório do delegado de polícia. Para quem que ele manda esse relatório? O delegado, ele vai mandar o relatório para quem? Cuidado, está escrito expressamente no artigo 10. Ele vai mandar para o juiz. Tem muita gente que acha que é para o Ministério Público. Não, é para o juiz. O relatório e os autos do inquérito são remetidos ao juiz. E o juiz, sim, encaminha para o Ministério Público. Para quê? Para ele fazer o penitio delictio. Dar a sua opinião a respeito do crime. E aí o Ministério Público tem 3 coisas que ele pode fazer: oferecer a denúncia, promover o arquivamento ou requerer novas diligências. E é isso que nós vamos ver no próximo módulo e último sobre inquérito policial. Nós já sabemos que o inquérito na ação penal pública termina com o relatório da autoridade policial, que manda para o juiz, que vai para o Ministério Público. E o Ministério Público tem 3 coisas que ele pode fazer: oferecer a denúncia, promover o arquivamento ou requerer novas diligências. Já já a gente volta para explicar isso.